E hoje nós vamos falar de um assunto que é também muito importante, que é a família. A minha, a nossa, a sua família. E como tema, família que flui a vida de Deus. Eu quero convidar os amados irmãos para abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreve para os nossos irmãos na igreja de Éfeso, capítulo 5, verso 21, até o capítulo 6, verso de número 4. Enquanto os irmãos estão procurando o texto bíblico, eu quero agradecer a Deus. Depois de 4 anos, nosso filho, lá na outra América, graças a Deus, voltou para casa, né? O meu filho pródigo, né? O meu outro negão também voltou para casa, né? Para nós é uma alegria muito grande, né? Os irmãos sabem que se a gente pensa que no Brasil a coisa está muito agitada, não é só no Brasil, não é só no Brasil. O mundo está agitado, o mundo está em pé de guerra, né? E nós precisamos cada dia buscar a orientação de Deus para saber, com sabedoria, conduzir a nossa família. A herança mais importante que nós temos, amados, é a nossa família. A nossa maior herança não são nossos bens materiais, não é a minha profissão, não é a minha posição social. O maior patrimônio que você tem é a sua família. E ter a família reunida, para nós é uma alegria. E vamos então meditar sobre a palavra do Senhor dentro desse tema. Efésios capítulo 5, verso de número 21 ao capítulo 6, verso de número 4. A palavra do Senhor, os irmãos, vamos ler juntos aqui, né? Efésios 5, a partir do verso de número 21, a palavra do Senhor começa dizendo assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Agora vamos entrar então no verso de número 22. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao seu marido. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão,
o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério. Refiro-me, porém, à igreja. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém, amados? Nós vamos pensar sobre essas palavras que o apóstolo Paulo dirige à igreja de Éfeso. A primeira coisa, amado, que eu quero destacar nesta noite, que Paulo, ele envia essa carta para uma comunidade cristã. Ele não envia ao mundo, ele envia à igreja do Senhor em Éfeso. Esse detalhe é muito importante. O objetivo de Paulo era instruir esse grupo na palavra do Senhor. Portanto, para uma comunidade composta de pessoas aliançadas com Deus. Nós só podemos compreender, amado, as orientações da palavra quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. Tem muitas pessoas querendo viver a palavra, aplicar a palavra, mas elas têm uma resistência ainda em confessar a Jesus como Senhor e Salvador. O propósito de Deus é nos instruir, é nos orientar. Mas quando a gente lê o que Paulo escreve para os irmãos, essa palavra, quando falamos para as irmãs, mulheres, esposa, sujeite-se ao seu marido. Amado, isso arrepia, isso escandaliza muita mulher, assusta muita mulher. Porque a noção que ela tem de sujeição, ou ele tem sobre esse tema, não é bíblico. Não é orientado pela palavra do Senhor. Paulo escreve para uma igreja, para uma comunidade de pessoas que tinham aliança com o Senhor. Muitos pais querem conduzir a sua casa de uma maneira que seja agradável para todo mundo, mas muitas vezes negam quando chega nesse momento, nessa situação, de confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Por que você resiste a Deus e à palavra do Senhor? Ele quer abençoar você, Ele quer abençoar a sua família, Ele quer fazer bem e não mal, Ele quer nos instruir de maneira que nós vivamos bem, que a nossa família seja um lugar onde realmente flua a presença de Deus. Mas é impossível, amado, querer praticar esses princípios em um lar onde essas pessoas não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. No capítulo 4, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, verso de número 16, o apóstolo Paulo, ele fala do desejo do Senhor para os irmãos da igreja de Éfeso. E o desejo, Efésios 4:16, a palavra do Senhor diz que o propósito do Senhor, o desejo do Senhor, é que essa família seja como um corpo
bem ajustado. Que seja um corpo bem ajustado, onde o marido entende o seu papel, onde a mulher entende a sua função, e onde também os filhos entendem e praticam a palavra do Senhor. Para que haja paz no nosso lar, é necessário o esforço de papai, o esforço de mamãe e o esforço do seu filho. Você que é filho, você também é responsável pela paz no seu lar. Pela harmonia na sua casa, você é responsável. Mamãe pediu, vá lavar o prato, isso não vai arrancar sua mão. Entenda, criatura, é o prato que você comeu, é a comida que ela fez. Arruma seu quarto, parece que é bicho de 7 cabeças. Então a palavra do Senhor diz que Paulo, escrevendo, ele fala do desejo do Senhor, que nós sejamos como um corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas. Quando ele fala de auxílio de todas as juntas, os irmãos sabem, o nosso corpo humano, ele tem juntas. As juntas unem um membro ao outro membro para que o corpo inteiro seja beneficiado. Então Paulo está falando aqui, né, que Deus deseja que nós tenhamos um lar onde nós possamos crescer. Crescer não somente em estatura, mas crescer em entendimento, crescer em maturidade. Crescer cada dia mais. Abandonar aquelas coisas que você talvez ainda fica agarrada nela no passado, querendo ser feliz e que tudo dê certo na sua vida. Mas quando você olha para a palavra do Senhor, há uma distância muito grande entre o que você vive e pratica e a palavra do Senhor. O Senhor, ele diz aqui que o propósito dele é através das juntas. Aqui, amado, a igreja, nós como igreja, nós temos estudado nesses dias, cada dia, para melhorar a nossa igreja. Quantos cursos a nossa igreja oferece hoje para ajudar você? Para que você cresça na graça e no conhecimento? E o que você tem feito? Pastor, eu já fiz 3 cursos, glória a Deus, mas tem gente que não fez nenhum. E a palavra do Senhor está dizendo, olha, Ele quer que esse corpo cresça ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, que cresce, que edifica a si mesmo em amor. À medida em que cada parte realiza a sua função. À medida esse corpo cresce ajustado, à medida que ele busca conhecer melhor, temos aí o Aliançados. O seu filho, desde quando nasce, já tem curso para ele fazer. Instruir você na questão da apresentação de filho. E qual é o sentido disso, o significado disso? É para que você cresça na palavra do Senhor, para que você seja abençoado. Todos nós queremos um lar abençoado. Quando nós casamos, todos nós sonhamos por um lar abençoado, por um lar perfeito. E a palavra do Senhor é que nos capacita. O Espírito Santo do Senhor é que nos capacita através da tua palavra. Quando eu também busco, eu parto para que esse crescimento aconteça. Eu não fico parado que as pessoas venham me ensinar. Mas eu vou ao encontro porque eu sei, porque eu entendo que eu preciso crescer. Eu preciso contribuir. Eu preciso crescer na presença do Senhor. E aí o apóstolo Paulo diz, lá em Éfeso, capítulo 4, verso de número 7, ele diz que a graça
do Senhor foi concedida a cada um de nós. A graça da salvação já está disponível para você. A graça do crescimento está disponível para você. A graça de crescer cada dia mais. Porque é uma luta, amado. A gente ensina, né? Você que é mãe, aí já nos primeiros anos, a gente ensina, a gente procura instruir na palavra. Me desculpe hoje, mas a educação no nosso país já vai inculcando outros valores, outros princípios, colocando dúvida, colocando, né, papai, né, contra, né, o que você está falando para o seu filho. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele deseja nos instruir. E o apóstolo Paulo, ele, quando escreve lá no capítulo 5, verso de número 1, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Como posso ser esse imitador de Deus? Quando eu busco crescer na graça e no conhecimento que está à minha disposição. Então eu cresço cada dia. Eu deixo de ser como um menino levado por um vento de doutrina que sopra numa direção, daqui a pouco sopra na outra direção. E você, por não conhecer a palavra, cai no engano. Se torna vítima muitas vezes de mal. Pregadores, homens que não têm compromisso com o Senhor e a palavra do Senhor. Sede, pois, meus imitadores. O salmista, lá no Salmo de número 127, o salmista lá no Salmo 27, ele diz assim: se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a sua cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil você levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. Pastor, eu trabalho arduamente, amém, glória a Deus, por causa disso, amado. Que você é um homem trabalhador, que se preocupa com a sua família. Mas a sua família não precisa só de pão. A maior necessidade do ser humano, desde quando nasce, amado, é a presença do Senhor. É a presença do Senhor na nossa vida, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos encoraja, que não desanima do nosso casamento. Hoje as pessoas estão desistindo do seu casamento, amado. Hoje o compromisso de aliança com Deus é algo imprevisível. Quando pensa, já foi. Não é mais esposa daquele, já passou. Ele não é mais esposa daquela, já passou. A palavra do Senhor está dizendo, né? Se o Senhor, inútil será levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. Por quê? Porque ele diz, porque os filhos, verso de número 2, o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. A palavra do Senhor está, a primeira parte, ele diz impossível. Impossível eu de mim mesmo querer edificar um lar, edificar uma família pelo meu próprio esforço, pelo meu próprio trabalho. É impossível, é a palavra
do Senhor que está dizendo: inútil vos será levantar de madrugada, dorme tarde. E alguns até exageram com essa expressão: pastor, eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Por que você está comendo o pão que o diabo amassou? Se Jesus é o pão da vida. Por que você está comendo o pão que o diabo amassou? Essa não é a vontade de Deus. A coisa mais agradável, amado, para nós é ver a nossa família bem. Eu falei, não vou falar muito, mas é impossível, né? Segunda-feira, quando o Felipe chegou em casa, aí o caçula dele, que a gente não conhecia, está fazendo 4 anos de idade, nasceu lá. Aí ele entra lá em casa, todo desconfiado, olhando para o teto, olhando para o chão, olhando para o lado, e a mãe meio que arrastando ele. Aí, amado, do nada, ele olha para mim e fala assim: fofô, fofô. Ai, amado, não tem preço que paga. Né? De ver a demonstração de carinho. Agora, dos nossos filhos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Você vai dormir tarde, vai acordar cedo, vai trabalhar e parece que não rende. Parece que não prospera. Parece que nada dá certo. Tenta um negócio aqui, dá errado, tenta outro, dá errado. E de repente não sabe mais o que fazer. A Bíblia diz, na palavra do Senhor, agora no Salmo de número 128, a Bíblia começa dizendo, lá ele começa mostrando o lado negativo. No Salmo de número 128, ele mostra o lado positivo. E aí ele começa o Salmo de número 128 dizendo: como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como é feliz aquele que anda, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Este aqui, amado, muitas vezes é o desafio para muitas pessoas. Elas têm o temor de Deus no seu coração, mas resiste em andar no caminho do Senhor. Mas a palavra do Senhor está dizendo: feliz, como é feliz aquele que teme e anda nos caminhos do Senhor. Em Atos, capítulo 16, Paulo prega a palavra do Senhor em Filipe. E aquele carcereiro, ao ouvir a palavra do Senhor, ele prontamente atendeu. Assim que ele compreendeu, ele atendeu. E a palavra do Senhor diz que naquela mesma noite, ele e toda a sua casa foram batizados no Senhor. Um homem que estava desesperado, que intentou tirar a sua própria vida. Agora a palavra do Senhor termina declarando que ele e a sua casa se alegraram no Senhor. Porque ele compreendeu e atendeu o pedido, o desafio, a pregação do apóstolo Paulo. E aí, amado, aquele homem realizou ali naquele momento o que diz a palavra do Senhor: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, você e a sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. Eu já compreendo a palavra, já compreendi a palavra, já entendi o que Cristo fez por mim. Por que você não batiza? Por que você resiste? Aquele homem, ele entende e ele compreende.
ele compreende e atende ao apelo do apóstolo Paulo. E agora, uma casa, onde ela é composta por mamãe, papai e filhos que temem o Senhor. É para essas pessoas que o apóstolo Paulo está escrevendo. É para essas pessoas. Porque quando, amado, nós temos a Cristo como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo está agindo em nós, Ele vai nos instruindo cada dia, para que a gente cresça, para que o nosso casamento melhore, para que a nossa família seja um lugar de paz. Amado, a coisa mais, eu falo assim, amado, que a coisa mais não tem igual, é quando a gente volta para a nossa própria casa, né? As férias, é bom tirar férias, é bom viajar, mas de repente vai dando 3 dias, 5 dias, uma semana, você começa a sentir saudade de casa. Porque a minha casa é o meu porto seguro, é lugar de conforto, de amizade, de compreensão, de carinho, de entendimento, de pedir perdão, de buscar perdão, crescer e ser edificado, para ter um lar que realmente flua a presença do Senhor. Veja bem, amado, que Paulo, quando ele fala para a mulher, vós mulheres, sujeite-se ao seu marido. Ele não está falando, amado, de uma sujeição leviana, carnal, bruta, estúpida, mas ele está falando ao Senhor, como ao Senhor. Como o Senhor, ele foi submisso ao Pai. Ele amou a igreja, amou a mim e a você de tal maneira que deu seu Filho único para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele deu. Então, amado, assim como Jesus sujeita a Deus, assim a palavra do Senhor diz que a mulher também deve sujeitar ao seu marido. Você, amada, é desafiada para sujeitar ao seu marido. Não importa se a pessoa corresponda, porque nós ficamos aguardando ser correspondido. Se eu não sou correspondido, eu não vou fazer, eu não vou praticar. Então, amado, mas para praticar, para que seu marido tenha um entendimento bíblico do que está mandando aqui, precisa estar em aliança com o Senhor. Precisa a presença do Senhor. O Senhor não é apenas uma visita na sua casa, que te visita para te abençoar. Depois que abençoou, você continua vivendo como você quer. Não, onde Ele é presença constante, onde Ele é presença permanente. Porque você começa desde cedo, orando, buscando a direção de Deus para você, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, enfim, pela sua família. Paulo, ele fala do princípio da mutualidade. Se ele fala para a mulher ser sujeita ao seu marido, ele também diz para o homem: marido, amem a sua esposa. Qual referência de amor que ele mostra? O amor de Cristo pela sua igreja. O amor de Cristo pela sua igreja. Tem hora, amado, que quando eu penso nesse assunto, não tem como talvez tirar uma outra conclusão. Que diante de Deus, marido, o seu compromisso é muito maior do que o compromisso da sua esposa. Se algo não vai bem no seu lar, dê uma olhada por que não está bem. Será que você não está falhando? Será que você é um marido presente na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos?
Amado, isso já vai de geração em geração. Eu, a irmã Dazinha, depois as filhas, agora a Evelyn, trabalhando em escola. Tem marido, amado, que vai na escola matricular o filho, não sabe o nome completo do filho. Do filho. Ele não sabe o nome completo do filho. Se apertar mais um pouco e perguntar a idade, aí que complica mais ainda. Agora, veja bem, se eu estou errando o nome do meu filho, que comunhão tem entre eu e ele? Qual é a distância que há entre eu e meu filho? Que há entre eu e a minha filha? A Bíblia diz que o Senhor, o Senhor deseja reunir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Efésios 1, versículo de número 10. A fim de sermos para o louvor da sua glória. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Eu sujeito ao meu marido, porque eu amo ao Senhor. Eu amo a minha esposa, e quem é a minha referência de amor não é ela, é o Senhor Jesus. Quem é a minha referência de amor não é o que papai ou mamãe deixa de fazer. Mas você, filho, você obedece ao seu pai, porque a Bíblia diz que isso é bom no Senhor. Honra ao teu pai e à tua mãe, e terás vida longa sobre a terra. Amado, essa semana, o Brasil viveu uma tragédia. Você consegue imaginar quantos jovens tiveram a sua vida ceifada lá naqueles morros do Rio de Janeiro? Eles estavam numa igreja. Papai e mamãe instruiu eles a andar no caminho do Senhor. Alguns talvez, né, amado? Porque depois que fica adulto, cada um é responsável pela sua própria vida. Mas você reparou, amado? E eu fico assim, amado, assim, sinceramente, quando eu olho para aquelas cenas, eu até parei de ver, só vi uma vez, mas tipo assim, amado, meu Deus do céu, meninos com 20 e poucos anos, meninos tão brutalmente perderam a sua vida. Filho, honre ao seu pai, porque fazendo isso você terá vida longa sobre a terra. Ah, papai não merece, papai não é digno. Você faz porque você ama o Senhor. Não é porque papai merece, não é porque esposa merece, não é porque marido merece. Eu faço isso porque eu amo ao Senhor. E eu vou viver para que o nome dele seja glorificado no que depender de mim, no que depender de você, minha amada, como esposa. Viva para glorificar o nome do Senhor. É um exercício, não é fácil. Muitas vezes, amado, relacionamentos abusivos. Você experimentou, isso trouxe ferida no seu coração. Mas a palavra do Senhor diz que para termos família saudável, é necessário que cada um de nós cumpramos a nossa função para a qual Ele tem nos designado. Capítulo 1 de Efésios, Paulo mostra o que Deus fez e faz por nós. No capítulo 2, ele começa agora a mostrar como devemos corresponder a esse amor. Quando você lê Efésios capítulo 1, ele vai falar, da visitação do Senhor, da salvação do Senhor, do que o Senhor fez, do que o Senhor faz. Mas a partir do capítulo 2, ele está falando agora. Eu falei para vocês, instruir na palavra, como que Deus quer, como que Deus deseja. Agora eu passo a instruir vocês a maneira como eu vou corresponder a esse amor.
capítulo 2. Como devemos corresponder a esse amor? Quanto maior a nossa capacidade de reconhecer, amado, a nossa posição e condição em Cristo, maior será a nossa capacidade em corresponder esse amor e cumprir a vontade do Senhor. Quanto mais eu compreendo, mais eu amo ao Senhor. Porque eu sei que Ele tem preparado para mim o melhor. Como um pai que ama o seu filho, como uma mãe que chora pela sua filha, quando a vê andando por caminhos que vai levar à morte, vai levar à destruição. Quanta dor você tem provocado no coração de quem te ama. A Bíblia diz que quando Jesus ele morre pela igreja, ele diz assim, para apresentá-la ao Senhor sem ruga. Muitas vezes, amado, a ruga no rosto da sua mãe. Muitas vezes você, filha, você tem participação nessa ruga. Nessas noites mal dormidas da sua mãe, você tem culpa nesse cartório. E ele diz para apresentar ao Senhor uma noiva pura, santa, imaculada, sem ruga. A ruga, amada, é resultado também de envelhecimento, sim, mas muitas vezes associado ao sofrimento. Você tem causado alegria ou sofrimento na vida do seu marido? Você tem causado sofrimento ou alegria no coração da sua mulher? Você tem conseguido demonstrar amor e carinho pelos seus pais? Ou você resiste a amar a eles e respeitá-los? Não importa, amado, se alguém não é digno do meu amor. Não importa, meu amado, se ninguém não é digno da sua sujeição. Não importa. Você faz porque você ama o Senhor. E você deseja que o nome dele seja glorificado através da sua vida. E no que depender de você, você trabalha para que a sua casa seja o melhor lugar do mundo. Mas quantas pessoas até resistem em voltar para casa no final do expediente? Ela acha muito melhor ir para o boteco. A presença lá dos seus amigos, entre aspas. Aí depois que gastou todo o dinheiro, quem sabe do almoço amanhã, aí ele vai para casa. E uma esposa lá aguardando a sua volta. Aí Paulo, ele entra no AME para falar à mulher. 3 versos são suficientes para falar do dever do homem. Paulo dedica um pouco mais de tempo. Por que será, amado, que Paulo dedica mais tempo para falar para mim do que para a irmã Dazinha? Olhe na palavra, você vai perceber. Será que nós temos algum defeito de fábrica? Temos mais dificuldade de ouvir? O que o senhor acha, irmão Dário? Não responde não, irmão. Né? Ame a sua esposa. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por causa de João 3,16, então a igreja se sujeita a Cristo, como uma compensação, uma devolução desse carinho que ela recebe. Agora ela retribui dessa maneira, como orienta a palavra do Senhor. Ao homem, sabemos, amado, que basicamente ele tem 3 papéis: de procriar, prover e proteger. Muitas vezes temos alguns maridos que eles são bons para procriar, eles são trabalhadores no prover, mas muitas vezes são ausentes no proteger.
Então, a vontade do Senhor é que nós cumpramos de maneira ampla e total. Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante. Jesus Cristo, nosso exemplo maior, abriu mão, esvaziou-se de si mesmo e por isso ele foi exaltado e recebeu o nome que é sobre todo nome, na terra e no céu. Então, à medida, amado, que eu abro mão, porque eu amo, eu serei recompensado. É promessa da palavra do Senhor. Ele abriu mão para cumprir a sua missão, de dar a sua vida pela igreja. E a terceira aqui, Paulo fala para os filhos. Antes de falar aos filhos, veja bem, se você olhar com um pouco de atenção, nós vamos perceber que Paulo, depois de falar à mulher, depois de ter falado ao marido, ele agora, como se convidasse o papai e a mamãe para ser instruído sobre filhos. Aí o pai, eu fico imaginando a cena, agora pai, mamãe e os filhos assentados, ouvem a palavra do Senhor. Na sua casa é um lugar onde seus filhos ouvem a palavra do Senhor? São instruídos na palavra do Senhor? Então, Paulo, veja bem, amado, né? Aí, filhos, antes ele diz, né? Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que em tudo te vá bem, corra bem, e tenhas vida longa sobre a terra. Verso 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Muitas vezes, amado, eu não tenho dúvida de falar isso, que eu e você, amada, no seu lar, marido e mulher, cada um no seu lar, com a sua família, nós somos, e Deus deseja isso, que nós sejamos pessoas pelo quais estimulam o filho a uma vida de obediência. E uma forma de instruir o filho a uma vida de obediência é quando ele vê você lendo a Bíblia para ele. Você não manda ele ler a Bíblia, você senta para ler a Bíblia com ele. Não adianta fazer nada por ele, você tem que fazer com ele. Ele precisa da sua presença. E Paulo, então, ele orienta a igreja. Nós podemos estimular os nossos filhos a viver uma vida de obediência, ensinando eles como é que se obedece. Olha, meu filho, a gente obedece a Papai do Céu quando domingo a gente vai para a presença do Senhor. Nas quintas a gente vai e reúne com os irmãos para estudar a palavra do Senhor. Então você está aí ensinando. Você não fica em casa ocupado por outras coisas. Mas ele vê em você uma referência de obediência. Todos nós, amado, não estou falando que nenhuma novidade. Mas você já percebeu como que os filhos, quando são pequenos, eles gostam de colocar a roupa do papai ou a roupa da mamãe? Porque ele quer ser igual a você. Ele está vendo você. Ele copia você, tanto no certo, como também naquilo que não é muito certo. Filhos, obedeçam ao seu pai. Que Deus nos ajude, amado, para que nós, como pai, sejamos
elementos de estímulo para que o nosso filho viva uma vida de obediência ao Senhor. E se você, filho, já foi instruído na palavra do Senhor, também siga o caminho do seu pai. É a melhor decisão que também você faz. Para concluir, o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, no capítulo 5, verso 15, ao verso de número 20, Paulo fala dessa maneira: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, para que realmente o nosso lar, para que o seu lar realmente seja um lugar onde flua a presença do Senhor. Não existe lar melhor do que esse, amado. Onde a presença do Senhor, ela flui como um cheiro suave, como um perfume agradável. Mas é tão ruim, né? Hoje nós temos muitos exemplos de famílias que elas até evitam se encontrar no domingo, fazer almoço junto, comer junto, né? Porque muitas vezes já sai contenda, já sai desavença, sai aquela coisa mal resolvida entre alguém, mas que não seja assim no seu lar, que não seja assim na sua família, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amados? Amém?